Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando a sala de entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Isabelle. Ela é advogada especialista em direito da família e a gente vai conversar sobre os desafios e as soluções jurídicas para as famílias brasileiras. Seja muito bem-vinda, Isabelle. Muito obrigada, Bruna. Boa tarde. É um prazer estar aqui, receber esse convite e estou muito feliz em poder falar da minha área de atuação, que é tão importante para mim. Eu gostaria que tu falasse pra gente, então, sobre a tua área de atuação, né? Como é que tu escolheu? Então, muito antes da faculdade, eu fui parte em um processo de direito de família e mexeu muito comigo, assim. E quando eu decidi fazer direito, desde o meu primeiro ano da faculdade, eu procurei fazer estágios e o meu primeiro estágio foi em uma vara de família. E ali eu tive a certeza que era a área que eu queria atuar e desde então foi assim. Quando eu saí da faculdade e peguei minha OAB, eu continuei na área e me encontrei totalmente. E dessa forma é possível ajudar muitas famílias, né, Isabelle? Exatamente. Esse é o meu foco, é solucionar conflitos familiares, por mais delicado que seja. Quando eu consigo a concessão de uma guarda, de uma pensão alimentícia, que eu sei que é muito importante para aquela genitora, para aquele genitor, é gratificante demais poder ajudar famílias em assuntos tão delicados. E de que forma, né, Isabelle, tu usa para lidar com esses assuntos que, por vezes, são tão delicados, né? A minha atuação jurídica, ela engloba a questão de resolução de conflitos, como, por exemplo, ajudar um pai a ver a sua filha, ajudar uma mãe a receber a ajuda do pai através de uma pensão alimentícia. Também a questão de recomeços, né? Num divórcio, numa dissolução de união estável. Poder dar uma nova vida para aquela pessoa, assim, um recomeço, porque sabe que um ciclo, quando está se encerrando, quando está nessa parte do divórcio, é muito difícil, é muito delicado, porém eu vejo que essa ferramenta da justiça, conseguir conceder assim, um divórcio, conseguir ajudar a pessoa a se divorciar, a dissolver uma união, é estar dando a ela um novo recomeço. E eu gostaria que tu falasse pra gente, então, um pouquinho do que é o direito familiar, né? Então, o direito de família, ele é um ramo do direito civil, né? Onde ele está ligado diretamente a relações patrimoniais e pessoais da vida das pessoas. Então, como eu falei, trata de laços extremamente delicados, porque envolve relações com tio, mãe, pai, avó, filhos. Então, por ser laços que envolvem muitos sentimentos, é extremamente delicado, né? Mas são ações que envolvem ação de reconhecimento e dissolução de união estável, divórcio, guarda, pensão alimentícia, regime de convivência entre pai e filho, e é isso. E também a gente queria saber como o direito da família, né, ela trata das questões relacionadas ao casamento, né? E quais são os principais direitos e deveres dentro de um casamento? Sim. Então, o casamento, ele é uma comunhão, né, entre duas pessoas. E esses direitos e deveres é a questão da fidelidade recíproca, que é a monogamia, né? Só que, embora a questão do adultério não seja mais considerado um crime, como antigamente era, ele ainda assim é uma violação. Então, tem esse direito e dever da fidelidade, a questão da reciprocidade mútua, a assistência mútua entre eles, e essa assistência não é só a questão financeira, mas também afetiva, a questão da educação e sustento dos filhos, a coabitação, a vida em comum, né, estar juntos num mesmo lar. Então, esses seriam os direitos e deveres, claro, dentre tantos, mas esse é o principal. É importante a gente conversar sobre isso, né? Porque é algo que é comum, que deveria ser comum, né? Mas em muitos casamentos não acontece, né? Sim, exatamente. E, Isabelle, e sobre a separação ou o divórcio, né? São em momentos extremos que realmente acontecem. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho também
de como a pessoa pode procurar, ou se a pessoa está, né? Ela precisa saber de algumas informações básicas. Eu gostaria que tu explicasse pra gente. Então, o divórcio, ele tem 2 caminhos. Ele pode ser extrajudicial, que é via cartório, ou judicial, que aí se entra com um processo, que é quando envolve menores. O extrajudicial é quando há consenso entre as partes, não tem filhos menores. Então, para eles estarem de acordo com partilha de bens, questões de pensão alimentícia entre eles, pode-se entrar diretamente pela via extrajudicial, que é menos burocrática e mais rápida. E aí nós temos a via judicial, quando envolve filhos menores, porque aí é necessário a fiscalização do Ministério Público para averiguar se o direito das crianças está sendo preservado. E o que acontece? Quando nós vamos iniciar esse procedimento, quando uma parte vem me procurar, a primeira coisa que eu faço é sempre tentar a via consensual. Eu tento ouvir as 2 partes, verificar o quanto elas estão dispostas a negociar os termos daquele divórcio para a gente tentar pela via consensual. Caso a gente realmente não consiga, dependendo, né, do ânimo ali das partes, aí nós temos que ir pela via litigiosa, onde não há consenso entre eles, há um conflito, aí tem a via litigiosa, que aí eu represento somente uma das partes e nós ingressamos com o processo. Ainda sobre o assunto casamento, né? Eu queria que tu falasse pra gente a importância do planejamento, né? Ali naquela parte pré-nupcial, na prevenção de conflitos futuros. Então, a questão do acordo pré-nupcial é meio mal vista, assim, pelas pessoas, porque as pessoas têm um certo receio, pensando que quem faz um acordo desses antes do casamento pode ser por insegurança, por não ter confiança no seu parceiro do que pode acontecer lá na frente. Mas isso é um mito, né? Na verdade, não é assim, porque o casamento é a decisão mais importante que a gente toma na nossa vida, né? Então, e o casamento é uma sociedade, como se fosse uma sociedade, né? E quando nós temos uma sociedade profissional, a gente senta e alinha as coisas que tem que ser alinhada, financeira, todas as questões de uma empresa. Então, por que com o casamento teria que ser diferente, né? Então, é importante uma segurança jurídica para o casal alinhar questões patrimoniais para evitar desgastes lá na frente, evitar frustrações lá na frente. E não é porque, tira o romantismo, tem essa insegurança. Não é nada disso. É simplesmente para prevenir mesmo e tratar de questões. Porque o pacto antinupcial, esse acordo, ele vai tratar a questão de regime de bens, que por vezes as pessoas não têm conhecimento de cada regime, de como que funciona. E aí chega lá na hora do casamento, elas acabam escolhendo qualquer um por falta de informação. E aí depois lá na frente se arrepende, e aí vê que é uma burocracia, tem que entrar com o processo judicial para trocar o regime de bens. Então isso são coisas que podem ser alinhadas antes mesmo, através desse acordo, através desse planejamento familiar. Então é importante para as pessoas estarem informadas dessa decisão que elas estão tomando. Então elas conseguem regulamentar a questão do regime de bens, a administração financeira, a questão de doações e heranças e até mesmo, depois, posteriormente, uma questão de pensão alimentícia. Então, por isso a importância para se prevenir e ser uma segurança para o casal. Eu queria, Isabelle, que tu trouxesse alguns exemplos, né, desses tipos de acordos. É mais a questão do regime de bens mesmo. É quando um casal me procura para acertar essas questões antes do casamento, para fazer esse planejamento, tratando da questão do regime de bens, onde eu vou explicar para eles como que funciona cada regime, averiguar o que eles têm de bens, se eles querem a proteção desses bens ou querem incluir tudo dentro do casamento. Então, isso tudo é analisado e estudado para poder fazer esse acordo, que é realizado no cartório através de uma escritura pública. E para quem está se preparando para casar, né, Isabelle? Fale um pouquinho, então, pra gente desses regimes, para eles conhecerem já e terem uma noção ali na frente do que espera. Sim. O mais comum entre todos é o regime da comunhão parcial de bens, onde os bens comuns, que são os bens adquiridos durante a constância da união, são partilhados entre o casal depois, né, na separação.
E aí tem os bens particulares que não se comunicam entre o casal. O que seriam esses bens particulares? Doações, bens que foram adquiridos antes da união, não são relacionados ali para o casal, não é dividido. Então, esse regime é o mais comum de ser escolhido entre os casais, porque é aquele que tudo que é adquirido durante a constância vai ser partilhado. Depois nós temos o regime de comunhão universal de bens, onde todos os bens se comunicam, aí não há existência de bens particulares, todos os bens são do casal, inclusive os que foram adquiridos antes e os que vão ser adquiridos durante a união. E o regime da separação obrigatória de bens, onde não há os bens comuns, o que fica no nome da esposa, o que fica no nome do homem é dele, então não há essa partilha de bens a ser feita no regime de separação total de bens. E são só esses dois ou tem mais alguns? São 3. São 3. E qual o terceiro? Isso. É o regime da comunhão parcial, o regime da comunhão universal e o regime da separação obrigatória de bens. Ah, são os 3 então. Isso. E eu queria te perguntar também como o direito da família, ele aborda as questões de adoção. Mas isso a gente vai deixar pro segundo bloco, Isabelle. A gente vai pro intervalo e já estamos de volta. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas desta tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Isabelle. Ela é advogada especialista em direito da família. E a gente está conversando sobre os desafios e as soluções jurídicas para as famílias brasileiras. Estamos de volta e no primeiro bloco a gente conversou de tudo um pouquinho, né? Sim. Sobre o casamento, sobre os direitos dentro do casamento. E ali no finalzinho a gente falou sobre a adoção, né? Eu gostaria de começar esse segundo bloco falando sobre adoção, conhecendo mais. Explica pra gente. Então, a adoção, desde a Constituição Federal de 1988, ela foi regulamentada como deveria ser. Tomou-se a complexidade que deveria ser, porque afinal estamos tratando de uma vida, né, de uma criança ou adolescente que vai ser inserida em uma nova família. Então, é um caso que deve ser tratado com total seriedade e complexidade, né? Então, o que acontece? A questão dos requisitos da adoção. Quando a pessoa tem interesse em adotar, ela tem que ser maior de idade, tem que ter uma estabilidade financeira e familiar, né? Porque vai ser analisado todos os critérios. Não pode ter antecedentes criminais, tem que ter uma diferença entre o adotante e o adotado de 16 anos, tá? E quando há interesse em adotar uma criança com mais de 12 anos, ela tem que também aceitar a adoção. O que acontece? A adoção são 2 etapas. A primeira etapa é a da habilitação, onde quem tem interesse tem que fazer um cadastro diretamente no Juizado da Infância e Juventude, e aí vai se iniciar o procedimento dessa habilitação. É realizado todo um estudo social para analisar, né, as condições emocional, financeira, psicológica da pessoa, e ela também tem que realizar um curso para estar apto a adotar. No final dessa primeira etapa, sai uma sentença dizendo que aquela pessoa possui a habilitação para se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção. E aí, de acordo com as preferências que a pessoa vai colocar ali, a idade, o sexo da criança, se ela vai querer adotar 2 irmãos ou não, ela vai entrar naquela fila de espera e quando aparecer a criança, vai se entrar com o processo de adoção. E aí vai iniciar toda a questão de adaptação, de convivência, onde é tudo feito com profissionais capacitados que vão estar ali junto, né, acompanhando essa adaptação, para ao final poder avaliar se vai ser de fato, se a adoção vai ser realizada. Então, desde o início, né, Isabelle, quando a pessoa já mostra o interesse e vai procurar informações,
já tem todos esses requisitos que ela deve cumprir Sim. para saber se encaixa ou não naquele papel ali para ser uma Uhum. mãe adotiva, né? Sim, exatamente. E aí é muito importante essa primeira etapa da habilitação, né? Para depois conseguir estar no cadastro de adoção. Essa primeira etapa de habilitação é de extrema importância para poder analisar se aquela pessoa está apta ou não. E tem um outro fator também muito importante que as pessoas às vezes têm a ideia que elas podem adotar uma criança específica. Às vezes ela já vem com uma criança dizendo, eu quero adotar aquela criança que eu tive convívio, fui numa instituição de acolhimento, tive convívio e quero adotar aquela menina, aquele menino, enfim. Mas isso não pode, seria a adoção a brasileira, né, que nem é regulamentada pelo nosso ordenamento jurídico. Então, não é possível adotar uma criança em específico. Exatamente, a pessoa precisa ela entrar na lista, né, e colocar ali os requisitos. Exatamente. Muitas vezes as pessoas falam também, Isabelle, que demora muito esse processo, Sim. né? Qual é esse tempo de espera? Por que que demora ou não demora tanto assim? Então, essa questão da demora, ela é muito relativa porque vai de acordo com a preferência da pessoa por quem ela quer adotar, né? Porque se vai um casal que quer adotar uma criança até 5 meses, aí quer... tem muito também a questão da cor, que é uma criança branca, e isso faz demorar, entendeu? Porque infelizmente, nós temos essa questão, né, da cor racial, de que, não quer adotar crianças negras, então tem isso, e aí, de acordo com as preferências, quanto mais as pessoas querem um bebê recém-nascido, branco, saudável, mais demorado fica, entendeu? Agora, se a pessoa vai colocar, eu quero adotar acima de 10 anos, 2 irmãos, independente de cor, enfim, aí o tempo vai ser menor, porque é muita questão. A gente sabe, né, dos órfãos que estão em casas de acolhimento, estão ali esperando para ser adotadas, mas não preenchem os requisitos, o padrão, né, que os casais procuram. E normalmente a maioria das crianças são maiores, né? Sim, Já tem uma não tem bagagem. exatamente esse perfil de recém-nascido, que precisa realmente ter esse carinho para se encaixar na nova família, né? Exatamente. E essas crianças, elas já têm a bagagem emocional delas, né? Elas já têm ali o passado, e aí os casais têm um receio em adotar crianças mais velhas, justamente por isso. Às vezes também até tentam a questão da convivência, adaptação e não conseguem, mas isso é algo também que tem que ser desmistificado, porque a adoção, filho, é essa questão de seguir um padrão. Isso tem que desmistificar, né? Porque é muito triste tu querer adotar e tu vai numa casa de acolhimento, ver várias crianças ali querendo ser adotadas, mas elas não preenchem ali os requisitos, o padrão que tu procura. E a gente pode falar agora também desse processo de adaptação, né? Depois de aprovados, se encaixaram, encontraram ali alguma criança que se encaixa no perfil da família. Como funciona essa adaptação, o tempo? Então, são várias etapas também dentro do processo de adoção, quando começa a convivência, porque primeiro se inicia a convivência sem levar na casa, os interessados vão até a instituição visitar, começam as visitas na instituição, depois começa a criança a ir até a casa, ir até o ambiente familiar, passa o dia, mas retorna para a instituição de acolhimento para dormir. E aí depois a criança começa a dormir na casa, conforme vai avançando, se adaptando, ela começa a dormir na casa da família. E aí, quanto mais adaptado vai ficando, mais tempo vai passando com a família, e isso tudo também com acompanhamento dos profissionais. É importante também a gente destacar a importância de um advogado da área da família para acompanhar nesse processo, né, Isabelle? Sim, sim, precisa do advogado para as duas etapas, né? Tanto para a habilitação, para poder orientar, né, de como que vai ser feito, qual o próximo passo a ser dado, e principalmente depois que se encontra a criança, se entra com o pedido de adoção, para ter toda a orientação necessária. E a gente pode falar também da documentação, né? A gente falou da carga emocional que muitas crianças carregam
E o sobrenome, né? Que é tão importante para as famílias carregarem. Eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho. Então, tem a questão que quando a criança completa a maioridade, se ela tiver interesse em descobrir quem são os pais biológicos, ela pode, tá? Existe, embora tenha a proteção, né, da família biológica e tudo mais, se a criança tiver esse interesse em descobrir, é possível também, tá? Fica preservado ali a questão da imagem dos pais biológicos, mas sempre à disposição da criança não, do adolescente, né, após completar a maioridade. E é importante a gente falar também, porque muitas vezes as crianças conhecem, né, seus pais biológicos, as suas mães, e tem esse medo da nova família. Será que eu posso perder o meu filho futuramente? Será não, que tem esse risco? Isso não é possível. Depois que sai a sentença da adoção, não é possível reverter. E a criança, ela ganha um novo sobrenome da nova família. Sim, isso sim. E eu gostaria também que tu falasse pra gente, Isabelle, dos direitos das avós e dos avós em relação aos netos. O que acontece? Quando há um conflito entre os genitores, acaba impactando nos avós, né? Porque a genitora, às vezes, tá ali sobre a guarda da criança, acaba dizendo, não vou deixar teus pais pegarem. Então, existe a possibilidade dos avós entrarem com uma ação de regime de convivências para regulamentar essa situação. E se quiser, né, fixar ali os dias e horários para ver os netos, é totalmente possível. E como a lei brasileira, né, falando um pouquinho, como ela protege a criança e o adolescente de casos como violência doméstica? Então, existe uma lei nova desde 2022 que prevê medidas protetivas para proteger a criança e o adolescente. Foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde há medidas como, por exemplo, o afastamento do suposto agressor, enfim, ou daquela pessoa que colocou a criança em situação de risco, de vulnerabilidade, enfim, aquela pessoa pode ser afastada do lar ou do ambiente que aquela criança está inserida, até mesmo uma prisão preventiva, o pagamento de uma pensão alimentícia provisória, tá? Então, há diversas medidas para proteger aquela criança e quando se tem essa denúncia que chega até o Ministério Público, tramita pelo Juizado da Infância e Juventude como medida de urgência para proteger e afastar aquela criança o mais rápido possível de um suposto agressor, enfim. Isabelle, a gente está chegando já ao fim do nosso programa. Mas eu gostaria que tu falasse também um pouquinho sobre herança, né? Faz um resumo pra gente, já que a gente conversou sobre um pouquinho de cada tema. Bom, a questão da herança, o direito das sucessões é através do inventário, onde regulamenta a questão do patrimônio de alguém que faleceu, né? E existem os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Os ascendentes, descendentes, cônjuge, tá? E o herdeiro necessário, ele tem ali, que é a legítima, de 50% dos bens daquela pessoa que faleceu. Se a pessoa que faleceu fez um testamento querendo deixar para um terceiro, ela só pode dispor de 50% dos bens dela, do patrimônio, porque os outros 50% obrigatoriamente é dividido entre os herdeiros. Também tem a questão da meação do cônjuge, que fica com 50%, e os filhos com a outra parte. E a questão dos filhos também tem igualdade entre todos, cada um com seu quinhão igual entre os irmãos. E nessa conversa a gente trouxe a importância, né, do direito na família ali, dúvidas que as pessoas nem sempre conseguem, né, sanar. Então é importante procurar um especialista que entenda do assunto, né, Isabelle? Exatamente, eu sempre falo assim da importância de procurar um profissional para regulamentar, regularizar as situações, porque às vezes as pessoas estão bem, e aí falam, não vou colocar na justiça porque tem receio, tem medo. E eu sempre falo da importância de ter uma guarda regularizada, de ter um regime de convivência, principalmente a pensão alimentícia, onde a partir do momento que é fixado, tu podes cobrar judicialmente
Porque quando é só acordo verbal, é só acordo de boca, não tem validade jurídica nenhuma. Então, é um risco que tu corre deixar de receber pensão, até mesmo a questão de guarda, quando tu não tem ali no papel que tu de fato és guardião do teu filho e o genitor simplesmente resolve pegar o teu filho e não te devolve, tu vai na polícia, os policiais vão te dizer, não, peraí, mas não tem nenhum papel, nenhum documento afirmando que tu és a guardiã. Então, a partir do momento que tu regulariza, tu consegue, por exemplo, entrar com uma busca e apreensão de menor, aplicação de multa por um descumprimento de regime de convivências, cobrar os atrasados de pensão alimentícia pelo rito da prisão. Então, é de extrema importância procurar um profissional para regularizar essas situações, aliás, os conflitos familiares e até quando não há conflitos, fazer acordos, fazer um divórcio consensual, um regime de convivências consensual, uma guarda consensual. Não precisa que tenha um conflito eminente ali. Pode regularizar, aproveitar que está em um momento tranquilo para regularizar a situação. Tá certo. Então, muito obrigada, Isabelle, pela tua presença aqui e por esclarecer tantas dúvidas que a gente tinha. Eu que agradeço o convite. E para você que me assiste aqui na TV Farol, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantaloupe. Importante lembrar do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.